Pessoal, hoje é um vídeo diferente. Hoje eu vou trazer para vocês uma parte da minha coleção que eu nunca mostrei. Na verdade, eu mostrei em uma live alguns desses itens. Mas há muito tempo, lá no início do canal, gente, faz muito tempo isso, nem podia fazer live aqui no YouTube ainda. Mas vou mostrar para vocês essa parte da minha coleção que estava guardada e está guardada numa caixa, que é a minha coleção de formatinhos. Olha só, essa aqui é uma parte dela, mas é só uma parte, porque tem mais outras aqui. Hoje eu vou mostrar uma parte da minha coleção de DC. E, bom, já deu pra ver que tem bastante, né? Isso aqui e isso aqui. Cadê? Opa, deixa eu virar aqui. E mais um pouquinho. Então, se preparem para o vídeo. Deixem o seu like, que ajuda muito a gente. Comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E falem, vocês têm coleção de formatinho também? Vocês começaram como? Bota aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E hoje, aqui quem fala, é claro, é o Augusto. Vamos falar sobre formatinhos. Vou mostrar para vocês uma parte da minha coleção, né? Isso aqui tem uma história, tá, gente? Tem uma história, ela é bem longa. E isso volta lá nos anos 90, quando meu pai me comprou alguns quadrinhos da Marvel e da DC. Alguns deles eu já nem tenho mais. Infelizmente eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi alguns desses quadrinhos. Um deles é o do Superman, revista de aço, que é o que aconteceria se os kryptonianos dominassem a Terra. O outro quadrinho é o do Homem-Aranha, Poder e Responsabilidade. Quadrinho esse que é da fase da saga do clone, para vocês terem uma noção. E essa fase foi até bem importante, está sendo relançada até. Eu não acompanhei toda, mas eu tive esse quadrinho. E um dos X-Men da Era do Apocalipse, que também já saiu encadernado, já tem um bom tempo. Eu não tenho esse encadernado, não tenho essa fase toda, só tinha esse quadrinho dos X-Men. E eu gostava muito desses quadrinhos, mas muito mesmo, que eu li e reli um zilhão de vezes. Claro e óbvio que eu tinha alguns outros também, como dos Trapalhões, da Xuxa. Eu tinha ganhado um da Disney, que é do Sport Goof, que é o primo do Pateta, o primo esportista do Pateta. Cara, mas assim, essas histórias que estão aqui, algumas eu adquiri em sebos, outras eu ganhei. E lembra que eu falei que não tinha mostrado tudo? Pois é. A gente tem aqui, ó. Eu vou começar com essa aqui, que é uma das que eu mais gosto, que é Liga da Justiça e Batman, A Queda do Morcego. Essa fase aqui, ela vai mostrar exatamente a fase da queda do morcego, que está acontecendo na saga do Batman, né? Na verdade, já até acabou essa parte da história na saga do Batman. E aqui nós temos o início dessa derradeira, né, dessa decadência, vamos botar assim, do Batman, dele ficando mais fraco nessa história aqui. Essa aqui, esse é o volume 2. Eu não sei para onde foi o volume 1. O volume 1 não sei o que aconteceu, não sei se está perdido aqui. Pode estar perdido em algum canto. Ah, tá aqui. Volume 1. É essa capa aqui que começa a história da queda do morcego. Aí eu tenho o volume 1, como já mostrei. O volume 2. Essa aqui é a Liga da Justiça, tá? Superman, Gelo, Bloodwind. Na verdade, nem o Bloodwind tá aqui ainda, né? É a Fogo, o Gladiador Dourado, o Besouro Azul e o Guy Gardner como Lanterna Verde. Eles eram a Liga da Justiça da época.
Essa mesma equipe foi que enfrentou o Apocalipse na morte do Superman. Aí aqui a gente já tem o treinamento do Azrael pelo Tim Drake. Esse aqui foi o Robin que eu conheci, tá? O Robin que eu acompanhei. Aí aqui a gente já tem o Bloodwind na equipe. Esse cara aqui com o cabelo preto e a roupa branca. A gente já tem aqui a fase em que o Bane está invadindo Gotham. Isso aqui já é uma fuga em massa no Arkham. Isso aqui já tem algumas capas são mais focadas na Liga e outras no Batman. Essa aqui já é com Guy Gardner com um anel amarelo. Que sim, ele deixa de ser o Lanterna Verde. Ele passa a usar o anel amarelo. Isso aqui já é a própria queda do morcego. A gente já tem aqui o Azrael surtando. As capas daquela época eram assim. Aqui já é a Fúria do Azrael, Batman na cadeira de rodas, o Bane quebra a coluna dele. A gente já tem aqui uma focada na Mulher Gato, que essas histórias da queda do morcego, elas vão reverberando e vão sendo importantes para outros personagens. Aqui a gente já tem um personagem novo na liga, que é o Ray, esse cara aqui com o corpo preto, né, e amarelo ao redor. É um personagem muito maneiro. Ele aparece nas primeiras vezes na revista do Superboy. Aqui a gente tem uma equipe formada pelo Bruce, com Tigre de Bronze, Cigana e Arqueiro Verde. Cara, uma história bem legal. Aqui o Robin lutando sozinho, defendendo Gotham. Tim Drake. Esse cara aqui, ele é muito sinistro. Diferente do que muita gente pensa, o Tim Drake é um baita de um Robin. E aqui a gente já tem a Mulher Gato de novo. Essa é a armadura do Batman, do Azrael. Armadura que ficou icônica. Essa aqui já é uma história um pouquinho diferente do Batman também. Ele em suas viagens. O Alfred abandonando o Batman nessa fase aqui. Sim, isso acontece, gente. Aí aqui a gente tem a Caçadora com o Robin. Eles trabalhando juntos. Bruce Wayne retornando. Toda essa fase da queda do morcego, ela vai acontecendo aqui até o retorno do Batman e o confronto dele com o Azrael. A partir daqui, a gente já começa a prévia da saga Zero Hora. Vocês estão vendo que aqui a gente tem a Bárbara Gordon e a Batgirl, que são a mesma pessoa, mas em fases do tempo diferentes. Aqui a gente já tem essa fase em que também é nessa parte do Zero Hora. Evento esse que eu não consegui ler, tá? Esse aqui eu comprei na minha primeira Bienal do Livro de 2001, Os Melhores do Mundo, que era como era chamado a Liga da Justiça, o quadrinho da Liga da Justiça aqui no Brasil nessa época. Cara, isso aqui tem quadrinhos que eu ganhei, tá? Tem alguns quadrinhos que eu ganhei, outros que eu comprei para formar a coleção. Então, tem muita história legal aqui. Já nessa pilha aqui, essa aqui é a do Batman. Essa aqui é a única história do Checkmate que eu tenho. Eu nunca completei essa coleção. Queria muito completar. Que Checkmate é uma história focada mais em espionagem. E eu gosto muito desse estilo. A gente tem aqui a queda do morcego mesmo, nos quadrinhos do Batman daquela época. É a capa icônica do Bane arrebentando o pobre coitado do Batman. De toda aquela fase que a gente viu lá, tudo reverbera aqui. Temos essa fase aqui também, do Bane tomando conta de Gotham. O Azrael, já como Batman. Ele detonando com o Bane. Ele arrebenta o Bane. Aqui já temos o Azrael com a sua armadura.
Aqui ele já tá colocando assim, ordem, vamos botar assim, em Gotham. Só que o Azrael, ele é bem brutal, ele não mede muito as coisas não. Enquanto o Batman tem um código de honra, tem um código de conduta, o Azrael não tem isso. E aqui ele tem um embate com o Robin, Tim Drake, que obviamente o Tim ele é forte, mas ele não é tanto, porque o Tim ele ainda é um adolescente. Ele é muito habilidoso, ele é muito inteligente, mas não chega tanto, né? Aí que a gente já tem as histórias focando no Batman do Azrael, do Jean Paul Valley. Mais outra história dele com a Mulher Gato. O Tim Drake que continua assim atuando em Gotham, apesar da intromissão do Azrael. Aqui nós já temos a derradeira decadência do Azrael como Batman. A gente vai seguindo até chegar aqui, ó, no começo do fim, que é quando o Bruce ele retorna. Ele já está se preparando, está treinando para poder enfrentar o Bane. Bane não, desculpa, o Azrael. O Bane já tinha sido derrotado. A gente tem essa história aqui e o fim da história com o epílogo nessa daqui. A partir daqui, a gente tem uma história do Batman ano 1, que é um prelúdio para 0 Hora. Essa aqui também devia estar lá na pilha da Liga da Justiça, mas veio parar aqui. Essa devia estar aqui. A outra parte da minha coleção está aqui com a revista Super Powers. Essas histórias aqui, cara, elas são muito legais também. Tem personagens diferentes, tá? Elas não focam só nos personagens comuns da DC. Essa aqui é o número 24 com a Liga da Justiça Antártica. Sim, existe uma Liga da Justiça na Antártica, no continente gelado. Nós temos também essa aqui, que é o número 26, que é uma história do Batman com o Superman. Acontecia muito esses crossovers. Essa aqui é a número 32, mostra a origem do Bane. Cara, é muito legal essa história, mostrando a história dele. Isso aqui é Liga da Justiça da América contra a Liga da Justiça da América, de uma outra realidade. Um crossover maneiro. Essa aqui é uma história da Força Tarefa da Liga da Justiça, que é bem legal também. Reúne diversos personagens, incluindo a própria Amanda Waller, se não me engano. Isso aqui é um filme protagonizado que o Coringa montou, que é a morte do Batman. Isso aqui é muito louco. Essa aqui é uma das histórias mais legais da Liga da Justiça, na minha opinião. Lembra que eu falei que aquela formação da Liga era formada pelo Superman? Então, nessa fase aqui, o Superman já tinha morrido. E quem cuidava da Liga era a Mulher Maravilha. E, cara, Mulher Maravilha liderando a Liga é fantástico. Aqui a gente já tem outros personagens, como essa mulher aqui, que é a Máxima. Ela é uma personagem que aparece um pouco mais nos quadrinhos anteriores da Liga. Uma personagem que tem bastante participação importante, tá? Ela tem umas histórias bem legais. E aqui a gente tem a minha coleção do Superboy Revista de Aço. E eu tenho a número 1. Mas eu vou mostrar um negócio pra vocês. Porque eu, quando consegui essa história do Superboy, não foi nesses quadrinhos aqui. Foi num outro quadrinho dele, na Revista de Aço também. Só que deve estar em alguma pilha ali dentro, porque não está nem completa aqui essa pilha. Que é essa aqui. Essa aqui é a número 1. Essa aqui é quando ele enfrenta o Nocaute. Essa aqui é quando ele conhece o Ray. O mesmo Ray que eu mostrei antes, naquele quadrinho da Liga. Isso aqui, cara, é uma história de uma... seria o equivalente ao ao What If da Marvel, o Túnel do Tempo. Essa aqui é uma história, um futuro alternativo da Liga da Justiça sendo invadida, a Terra invadida, e o Superboy, junto com a Liga, vai enfrentar essa ameaça. Ela é dividida em 2 partes, que é muito maneiro. Essa aqui já é uma história pós-retorno do Superman.
com a Super Moça, que é a matriz, né? Ela não é a Supergirl que a gente conhece. Isso aqui já é uma história diferente do Superboy. Cara, é muito legal também. Isso aqui já é a fase quando mundos colidem. Cara, isso aqui é um crossover com o universo do Super Choque. Isso é muito bom, cara, mas muito bom mesmo. Muito, muito bom mesmo. Meu primeiro contato com o Super Choque foi nesse quadrinho. Essa aqui continua sendo a história. Aqui a gente já tem a Rocket e o próprio Super Choque, né? Vocês podem ver que o traje dele é bem diferente do que a gente conhece da animação. Esse aqui é o Superman contra o Ícone, que é um outro personagem equivalente ao Superman, só que do universo do Super Choque. E não, ele não aparece na animação da Liga da Justiça, mas seria muito legal se aparecesse, inclusive do Super Choque. Aí a gente tem aqui o Aço, o Hardware, que é esse cara aqui, e o próprio Ícone. Aqui a gente já tem todo mundo reunido para enfrentar a ameaça final. E aqui a gente continua a história do Super Choque, com o Super Choque não, o Superboy, dele enfrentando, acho que é o Tubarão Rei aqui. E esse aqui eu não lembro qual foi a história, mas ele está enfrentando esse bicho aqui. Bom, essa aqui, gente, foi a primeira parte da minha pilha de quadrinhos. Tem mais, tá? Tem mais quadrinhos aqui, de tanto DC quanto Marvel. Tem alguns outros da DC dessa parte do Superboy. Eu quero até mostrar para vocês. Espera aí um minutinho. Encontrei. Ela continua nessa parte aqui, ó. Volume 17. 18, que aqui estão enfrentando com o novo Esquadrão Suicida. Enfrentando não, né? O Superboy está aliado ao grupo. A gente tem aqui o Capitão Boomerang, Deadshot, a própria Knockout. Isso aqui é a continuação dessa história. E mais esta aqui. E a gente tem esse personagem novo, né? O Canhão. Que é um personagem totalmente novo para a história dos quadrinhos da DC na época. Mas a primeira história do Superboy que eu ganhei foi essa aqui, da minha mãe. Que é o número 22, que é o início da saga Zero Hora. E aqui a gente está vendo Superboy contra Superboy. E foi nessa história que eu conheci o personagem. Eu vi as diferenças de um para o outro. Porque o Superboy que a gente conhece, que é o Clark Kent, né? Claro que nós temos no universo DC diversas histórias do Superman e no multiverso também. Então a gente tem vários Clark Kent, tem histórias em que o Clark foi o Superboy, tem outras que não. E nessa história ele foi o Superboy e o nosso Superboy aqui, o atual, né? Vamos botar assim, o Con-El, né? O Connor, ele conhece o Clark Kent como Superboy. E eles são completamente diferentes. O Superboy Con-El, ele não tem visão de calor, ele não tem visão de raio-x, ele não tem super audição. Pelo menos ele não desenvolveu esses poderes ainda. Mas ele tem capacidade de voo utilizando telecinese, que é o poder dele é esse, a telecinese. A super força dele é basicamente telecinese mesmo. A telecinese tátil, ou seja, ele consegue mover objetos até uns 3 metros de distância do corpo dele. É exatamente isso. Então, e a resistência dele é uma espécie de campo de força. Já o Superboy, que a gente conhece, é o Superman mesmo. Então ele tem todos os poderes do Superman. E ele sabe utilizar todos. E a gente tem esse embate aí. Cara, eu achei fantástico. Eu comecei a caçar as histórias do Superboy que não louco. Tanto que existem 2 histórias, 2 quadrinhos dele. Essa aqui foi a última da revista de Aço. No próximo vídeo eu mostro para vocês o restante dessa história, dessa coleção. E olha, essas histórias são muito maneiras mesmo. Tem muita história boa. Tem história mais ou menos ali? Tem, claro. Mas tem histórias muito, muito legais que meio que me ajudaram a conhecer os super-heróis. Esses formatinhos fizeram isso. Antigamente não tinham encadernados assim como a gente tem hoje. Mas, cara, tem muita coisa boa. E eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Então, fiquem ligados.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais para mostrar minha coleção para vocês, de como eu comecei a ler quadrinhos. E em breve vou trazer sim a continuação dele. Mas para você ficar sabendo quando vai sair esse vídeo, você tem que estar inscrito aqui no canal. Isso aí, se inscreva no canal Arte Nerd, ative o sininho de notificação, deixe o seu like que ajuda muito a gente, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de quadrinhos e até começaram suas leituras nos formatinhos. Bota aí nos comentários quais foram as histórias que você leu primeiro. Quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!